ao nosso podcast. Vem cá, vamos conversar? Hoje não temos tema, hoje temos comemoração. Hoje nós vamos comemorar o Dia dos Pais com duas pessoas, dois pais maravilhosos, que é muito espelho para mim. Hoje eu estou muito feliz, porque nós estamos gravando hoje, sexta-feira, para a gente soltar esse episódio maravilhoso no domingo, em comemoração ao Dia dos Pais. Hoje eu estou com dois pais que fazem parte dessa engrenagem, dessa empresa que transporta sonhos desde 1999. Hoje nós estamos com a família e a empresa Zezé Tour. Zezé, Clebinho, muito obrigado por aceitar esse convite e estar aqui junto com a gente. Beleza? Zezé, muito obrigado. E de cara, fala pra mim, quem é o Zezé? Tiago, eu sou o Zezé, eu sou nascido e criado em Lagoa Santa. Eu sou da família Barbosa de Confins e os Bastos de Lagoa Santa. Eu sou da família dos Bastos, Juquita de Bastos, do Bar Bela Vista, sobrinho do Barão da Seresta. O Walter tocava nos Tigres. E eu toda a vida mexi com caminhão. Eu era caminhoneiro. E hoje eu vim para o escolar. Maravilha, Zezé. E meu amigo Clebinho, fala pra mim. Obrigado por você estar aqui, tá? Obrigado por você receber esse convite. Quem é o Clebinho? Ô, Tiago, primeiramente eu gostaria de te agradecer pela oportunidade. O Clebinho, esposo da Cíntia, pai do Netinho e da Cecília, que é a razão da minha vida. Comecei junto com meu pai desde novinho, era monitor. Minha função era abrir porta de van para ele quando ele começou. Antes, né, já andava com ele de caminhão e tudo, mas ainda não tinha idade. Comecei junto com ele como monitor, depois fui dirigindo e hoje estamos aí com a empresa, como você disse, transportando sonhos, né? Transportando sonhos. Gente, vocês não têm noção o que vai ser esse podcast aqui hoje não, tá? Hoje é um podcast, pra mim, emocionante. Aqui vai ser emocionante. Zezé, conta pra mim um pouquinho dessa história, de como começou, como que tornou esse sonho, transportar esses sonhos. Fala pra mim, como começou a Zezé Tour? Ô, Tiago, eu era caminhoneiro e eu trabalhava na fazenda da Banco Rural e na doutora Júnia. Quando a doutora, eu trabalhei lá há muitos anos. Quando a doutora Júnia faleceu, eu fiquei em casa com o caminhão parado uns 15 a 20 dias, que eu trabalhava só lá. E tinha um sobrinho da minha esposa, que é o Anderson, até devo muito, eu agradeço ele demais, que foi ele que me colocou no escolar. E ele chegou na minha casa e falou, não, Zé, se você vendia esse caminhão, ia mexer com van. Todo mundo te conhece, você vai dar certo na van. E com isso eu entusiasmei e fui. E me ajudou demais uma dona lá da Vila do Sargento, dona Ângela, que é mãe do Simon e da Lorena. Sim. Eu devo muito a eles. Eles que me colocaram no escolar. Uhum. O sobrinho da minha esposa conversou com ela e ela montou 2 turmas para mim, uma de manhã e uma de tarde, para Vespasiano. E eu estou lá até hoje. Zezé, antes de... Você me falou que você trabalhava no Banco Rural lá, de caminhoneiro, né? E para você adquirir, você já tinha van, para você adquirir essa primeira van, como que foi? Me conta um pouquinho dessa história. Ô, Tiago, eu não trabalhava lá de carreteiro. Eu tinha um caminhão e eu vendia material para eles. Tanta obra que tem lá, toda a obra lá, foi eu que vendi material para eles. Trabalhei lá muitos anos. No ela falecer, eu fiquei sem serviço. Eu vendi o caminhão e comprei a primeira van, Sim. que eu comecei no escolar.
Sim. Aí essa transição do caminhão para a van, como que foi? Como que estava a família? Como que estava o clima da família? Porque parece que você ficou um tempo desempregado. Como que ficou nesse período? Como que era, Zezé? Tiago, foi difícil porque eu vivia lá da fazenda, trabalhava. É tanto que quando meu sobrinho da minha esposa me chamou, eu fiquei até indo, porque eu nunca tinha mexido com outra coisa. Toda a vida foi caminhão. Desde 12 anos eu mexo com caminhão. Sim. E aí foi mudado de uma hora para outra, mas graças a Deus deu certo. A sua esposa te apoiou? Não, Como que aconteceu, Zezé? não, ela me ajudou demais. Na época também ela me ajudou muito. O Uhum. Clebinho, Sim. e Clebinho, aí na época nós trabalhamos até de pirueiro. É. Mas esse primeiro momento, quando você comprou a van, como que tava a van? A van era uma van nova? Como que tava? Fala pra mim, Nada, Zezé. era uma van usada e dava problema demais. Nossa, mãe. Foi complicado. A minha sorte é que quando eu entrei, eu já tinha a dona já montou 2 turmas para mim, Então, para Vespasiano. a dona Ângela foi É, seu anjo foi. da guarda. Foi. Dona um anjo, Ângela, eu foi um agradeço anjo. muito a dona Ângela, que ela me ajudou muito. Então, antes de você comprar a van, só pra a galera de casa entender, antes de você comprar a van, você já tinha as turmas montadas? Ela já é, quando o sobrinho da minha esposa falou com ela, falou, não, tem um tio da minha, um tio meu vai comprar uma van. Eu falei, não pode falar com ele comprar, que eu vou montar uma turma para ele. Ela montou uma turma para mim de manhã e outra à tarde. E você foi na cara e na coragem. Fui na cara e coragem. E eu estou em Vespasiano até hoje. Até hoje você tem essa. Tenho não, uns a carros. mesma, não as mesmas pessoas, É. mas você tem a mesma rota. Faço lá até hoje. A mesma rota. Faço. Zezé, que bacana. No momento ali que você estava perdido, Deus te mandou um. Eu agradeço muito esse meu sobrinho Uhum. e a dona Maria Ângela, que montou Seu pra mim. esse sobrinho, como é que Ele chama? chama Anderson. O Todo Anderson. mundo Mais conhece conhecido como como Ratinho. Mais conhecido como Ratinho. Ah, Ratinho. Ratinho, Conheço ele. Zezé, me explica aqui. Então era uma van novinha. Não. Não. Não van era usada, van nova? nada. Van usada? Eu vendi o caminhão, não deu para comprar uma van nova. Não deu pra comprar. Mesmo assim, ainda tinha que financiar. E uma como que parte. foi essa compra dessa van? Foi uma Zezé? loucura. Mas Deus ajudou que deu tudo certo. Você acompanhava isso, Clebi? Acompanhei de tudo, de perto, Tudo? de sofrimento. E convencer ele, Thiago, Uhum. a largar o caminhão e trocar de ramo foi uma luta. É mesmo. Não foi Foi fácil, uma assim, luta. falou Não, assim em não, um ele minuto, não. tem no sangue o caminhão. E aí foi uma luta, mas a gente precisava. Eu estava num momento muito difícil, muita dificuldade, tudo, e o caminhão, o serviço estava muito fraco. E aí ele começou e tudo, passamos muita dificuldade, mas no final, aí, graças a Deus, deu certo. Graças a Deus deu certo. Você, desde o começo, você estava com seu pai, Clebinho? Sim. Ou você trabalhava com outra coisa depois que você veio para a empresa? Como que Não, é? não. É tanto que eu não tenho carteira de trabalho. A minha vida toda foi junto com meu pai. Quando ele pegou essa van, foi em 99, né? Então eu era bem novinho, aí ia para a escola, depois chegava, ajudava ele, abria a porta, né, para os meninos, era o monitor. E aí as coisas foi ficando mais difícil, aí surgiu aquela época dos pirueiros, né, em Lagoa Santa. Meu pai fazia o escolar de manhã, dava uma viagem em BH, carregava uma rodoviária, deixava em BH, voltava, fazia o escolar. Aí eu chegava da escola, ia com ele de monitor, depois ia para BH sendo o trocador. Eu era aquele que ficava no centro de E BH a gente hoje ainda rodava sim. sábado e domingo ainda lá. Não, então peraí, você trabalhava todos os dias da semana? Todos os dias da semana. Porque Uma loucura. porque tinha que pagar a van, né? Pagar a E tinha van. que... E estava vindo de uma situação muito difícil financeiramente, que o caminhão já não dava mais nada, né? E o caminhão que meu pai, quando ele saiu lá da empresa, o caminhão que sobrou para ele, na época tinha um valor muito pequeno, então ele comprou uma velha e ainda teve que financiar o restante. Aí ali começou a construir a história. Zezé, como foi para você essa mudança de caminhão para carregar pessoas, carregar sonhos que realmente são sonhos? Quando vocês falam, realmente realmente é uma frase muito marcante, porque você está carregando sonhos, está levando pessoas que vocês levam para a faculdade, né? Vocês estão Isso. Como que foi esse processo? Você de cara se deu bem, porque
Antes trabalhava você sozinho ali, com caminhão o dia inteiro. E agora você começa a trabalhar com o ser humano, com pessoas, com os pais, com os alunos. Como que foi para você? Ô, Tiago, é engraçado que a vida a gente acho que vai vivendo e vai aprendendo até com o próprio serviço. E eu tenho muito a agradecer a muitos pais, porque na época eu não comprei um carro novo, o carro dava muito problema. Eu buscava, o carro estragava. Eu já busquei menino de táxis, de carro, de Volks, aquele negócio, rapaz, já sofri demais com isso. Porque o carro era usado, às vezes dava problema. Nunca um pai reclamou. Todos os pais que me usaram meus carros até hoje, eu tenho que agradecer a todos eles, que eles foram muito gente boa comigo. Então para você foi muito tranquilo. Tipo assim, foi tranquilo. Foi tranquilo. É porque às vezes a gente, como você tinha uma paixão com o caminhão, dói muito a gente sair de um ponto, mesmo por mais que você esteja dirigindo, continua dirigindo, é uma coisa que você gosta, você começa a trabalhar com o ser humano, não é? Não é? As pessoas não têm o mesmo pensamento que você, né? Mas foi tranquilo, porque eu acho que o meu jeito de ser, sabe? Acho que deu jeito certo por isso. E eu agradeço até muitos pais que têm sempre toda a vida eles me ajudaram, os pais. Clebinho, você tá falando, hein? Passa um filme. Que carro vai estragando. Passa um filme. Me conta umas histórias aí desse período que da primeira van, o que acontecia, o que vocês tinham que resolver, fala aí pra nós. Ô, Tiago, aí o tempo foi passando, aí ele pegou essa vanzinha velha, pagou ela, aí começamos, não, agora vamos trocar. Aí comprou uma Ducato, foi muito feliz com ela e sempre no escolar. E essa época da mãe do Simon arrumou, era uma turma que os meninos estudavam no Machado de Assis, né? Sim. A maior turma era lá. E aí, do nada, criaram a escola Tiradentes e Vespasiano. Aí um pai, né, o sargento Alcides, foi os primeiros alunos. Hoje o filho dele já é sargento também, o Christopher. E aí procurou meu pai, não, mas eu vou ter que mudar minha rota e tudo. E um dia meu pai chegou e falou assim, olha, eu vou levar esses meninos porque essa escola vai estourar. Essa escola vai estourar, vai ter muito aluno, eu vou levar. E aí apareceu quem? Pai de quem? Que foi o segundo pai a ter lá. O pai do Santiago. Ah, do Santiago. Pai de Santiago da barbearia. Para quem não conhece, Santiago, da barbearia Santiago aqui em Lagoa Santa. Um amigo meu, um cara que a gente, graças a Deus, a gente tem uma troca muito boa. Eu falo que a gente não é concorrente. Graças a Deus, a gente tem... Realmente sempre a gente pergunta pro outro as coisas. Aí veio o pai do Santiago. Aí entrou o Santiago, por sinal, atentado demais, já me fez muita raiva. Eu muito trabalho. Gente, vocês estão vendo esse menino cortando cabelo, empresário aí, Lagoa Santa. Vocês não sabem que esses dois sofreram com ele, tá, gente? E aí as coisas foram crescendo. E aí realmente meu pai teve essa visão, abrangiu muito, né? A escola cresceu muito, aí fomos. Só que chegou o tempo que essa van já não suportava mais. Meu pai uma só. Uma van. Meu pai tava com ela quitadinha e tudo. Cheguei um dia em casa, ele tava deitado no sofá, ele levantou, sentou no sofá, olhou pra mim e falou comigo assim, vou comprar uma van pra você. Eu falei, sério? Não, vou comprar uma van, você vai trabalhar e nós vamos trabalhar juntos. Falei, oh, pai, mas tá na hora? Não, tá na hora, vamos comprar. Foi lá, pegou essa van que era financiada, era quitadinha, financiou um dinheiro, botou no bolso, saiu para comprar uma van. Rapaz, Tiago. Meu pai chegou com a van lá em casa. Ele foi aonde me comprar essa van? Foi lá no Rio de Janeiro, cara. Não sei o que passou na cabeça dele. Chegou com a van lá em casa, a van parecia um galinheiro, rapaz. Quando ele chegou com a van, rapaz, eu comecei a... Olhei pra van e falei, pai, pelo amor de Deus, cara. E aí, como que você compra? Não, você pode ficar tranquilo. Ele demorou quantos dias pra chegar com essa van? Pai, a van demorou, ela saiu do Rio de Janeiro num dia, chegou uns 5 dias depois. Essa van quebrou de novo. Quebrou ele, né, na verdade. Quebrou ele. Zezé, fala pra mim, Zezé. Como você fez a comprar essa van, Zezé? Mas na vida, tudo serve de experiência. Tudo certo, experiência. Tudo serve. É ou não é? A gente tá aqui pra evoluir. Tô te falando. Eu passando por tudo isso e o que acontece?
isso faz parte da vida. Com certeza. Às vezes você planeja uma coisa assim de um jeito e o trem sai de outro. Isso é viver, Zezé. Não é? Lógico, isso aí faz parte da vida. Isso é viver. É verdade. Só que aí o que acontece? Já tinha feito, não tinha como voltar atrás. Onde você achou? Peraí, Bia. Onde você achou essa van, Zezé? Rapaz, eu vou te falar, uns colegas meus falaram que ia no Rio e sempre comprava uns carrinhos bons lá. E eu fui na deles. Aí. Cheguei lá, nossa. Na hora que eu olhei era uma coisa, mas na hora que eu fui chegou na realidade é outra. Isso acontece. Às vezes você vai comprar um carro, você vê, mas parece que tá na hora que você está comprando, parece que você fica cego. Depois que você chega em casa e tal, você começa a ver os defeitos. Mas é a verdade. Fala pra mim, Bia, e aí? Aí começamos, eu só não usei capacete, né? Mas tinha que usar. O vidro dela não fechava, cara. Meu pai não tinha condições de comprar a máquina de vidro porque ela levou, tudo que tinha levou. Uhum. Eu enfiava um pau assim do lado da janela para segurar na época da chuva, né? Uhum. Só que com o tempo vai molhando a chuva, o pau vai escorregando e aí a janela caía, eu fazia escolar debaixo de chuva. Debaixo de chuva. E cara. molhava os alunos também? Não, molhava só eu, os meninos estavam lá para trás. Oh, meu Deus do Foi céu. uma luta. Aí- Só que nessa época, ela estragava muita coisa, só que existem muitas pessoas boas. Eu tenho duas pessoas que fazem parte, duas famílias da nossa história, que é o Zezinho, pai do Léo Madrona, que é muito meu amigo. Sim. E aí aí ela estragava, cara. Eu chegava na casa dele às 5 horas da manhã, ele me emprestava o carro dele pequeno, eu colocava os meninos tudo dentro desse carro pequeno. E, cara, com uma boa vontade, cara, muita boa vontade, me ajudou demais. E teve também a família do Délio, que é o Neylor, o Diego, o Nelim. O Neylor e o Diego, eles tinham os carros deles, eles abriam mão disso que eles tinham para fazer para me emprestar o carro por causa dessa van. Que às vezes ela estragava uma coisa mais grave, a gente não tinha condições de arrumar. Sim. Tem até uma história legal, porque quando comprou essa vanzinha, eu comecei a fazer o transporte universitário. Meu pai ficava com essa vanzinha mais velha no escolar aqui, eu pegava a outra melhor que a gente tinha e ia com ela para BH. No turno da noite. No turno da noite. No da manhã a gente fazia os dois para Vespasiano. Aí um dia, eu estava passando na rodoviária, eu vi a vanzinha parada do outro lado da rua. Aí ele fez sinal para mim. Eu falei, nossa, mãe, a van estragou. Aí parei com a van cheia de gente. E dentro da van tava Daiana Alvarenga. Nossa, meu Deus. Daiana Alvarenga. Pra frente, fala demais, mas é gente boa Gente boa demais. demais. Tinha uma turma de pessoas muito boas, a Cida. Aí eu peguei, fiz um contorno, a van cheia de gente, parei atrás dele lá na frente. Falei, pai, o que foi? Ele falou, cara, eu esqueci que não pode desligar a van, que a bateria dela não pega. E agora, como é que eu vou fazer? Tá na hora do escolar. Ai, meu Deus Falei, do céu. pai, tem uma corda dentro da van? Tem. Falei, amarra a van aí atrás aí, que eu vou conversando com o pessoal lá dentro. Ninguém vai precisar nem saber que eu tô arrastando você, não. Você faz um sinal que eu vou puxar você e te leva até onde que a van começa a descer. Assim eu fiz, e conversando, e daí ela, vambora. Falei, calma, meu pai tá só olhando um negócio ali. Aí eu olhei pra trás, ele fez com o dedinho, tá Olha tudo o certo. sinalzinho. Ranquei e fui puxando ele até o Nilo Maurício, da rodoviária até o Nilo Maurício, sem ninguém saber que ele tava lá atrás. Chegou lá, parei a van, mas parou de novo? Não, meu pai parou atrás aí de novo, tá parado aí. Aconteceu alguma coisa. Deixa eu ver Aconteceu, aqui. ele tá parado lá. Desamarrou a van e eu fui embora, porque a gente não tinha condições de comprar uma bateria, né? Foi época muito difícil. Foi época difícil. Eu quis trazer vocês aqui porque eu conheço muita história. Você, gente, que tá em casa, essas duas pessoas elas fazem muito parte da minha vida. De verdade. Muito período da minha vida de sentar, conversar, e períodos sérios sempre eles esteve presente na minha vida. E eu quis trazer no Dia dos Pais porque vocês vão entender, vocês estão começando a entender, vocês vão entender por que quando a gente tem pessoas que realmente querem o seu bem, que querem o seu processo,
Você pode ter exemplo dentro de casa ou fora de casa. O Bin teve o exemplo do pai dele, de ver o pai dele tanto que ele trabalhando e o pai dele apostando nele todas as vezes. Ó, vai dar certo, vem cá. A dificuldade, ela honra a gente, Bin. Eu falo que nada é fácil. Vocês vão entender que tem muito mais histórias para vocês entenderem, mas porque eu queria que vocês entendessem que quando você tem um pai que realmente pega, dá a mão para você e fala, vamos junto, nós estamos juntos, as coisas acontecem. Só basta acreditar. E seja qual pai que for, o Pai Celeste, que é o nosso Deus, e o Pai que deu aqui pra gente aqui na Terra. Bem, aí vem essa história toda. Vocês já estavam com 2 vans. 2. Essas 2 vans, aí o que que aconteceu? Essa vanzinha que meu pai comprou, ela chegou para acabar com tudo. E aí Pra acabar com tudo como? Vou te explicar. Meu pai financiou a van que a gente tinha mais nova, que a gente trabalhava. Sim. E essa outra só levava o dinheiro que a gente ganhava dela. E aí chegou a um ponto de meu pai ter que deixar de pagar prestação para pagar outras coisas e tudo. E o meu pai, ele não sabia da gravidade. Às vezes se atrasa, Thiago, prestação, 1 prestação, 2 prestações, né, pai? É. E a gente, não, mês que vem eu vou pagar as 2. Ele pegou e deixou atrasar, se eu não me engano, 2 ou 3 prestações. Tá um dia lá em casa, já dia 10 a gente ia receber. Eu saí para fazer a rota, encontrei com ele no meio do caminho. E ele fez para mim de novo. Falei, meu Deus do céu. Só que foi um dia diferente que eu fui em BH resolver alguma coisa e eu tava voltando em um carro pequeno. Ele fez para mim assim, ele tava nessa van mais velha. Quando eu cheguei em casa, minha mãe chorando muito. E eu tinha entrado para faculdade. E eu tava indo para faculdade. Tava com quantos anos, bem? Eu tava com, se eu não me engano, 19. Acho que 19 anos. E aí eu tinha ido pra faculdade, ele fez assim pra mim. Aí eu cheguei em casa, minha mãe chorando muito. Falou, Clebinho. Aí eu falei, o que foi, mãe? Ela falou, olha, é o seguinte, seu pai deixou as prestações atrasar. Eu falei, não, mas nós vamos pagar dia 10, não, mas não teve jeito. O banco veio aqui e buscou a van. A boa que tinha, A boa que a gente tinha. levaram. Nossa, Zé. Buscaram a van. E aí, Zezé? Aí- Fala pra mim, sua cabeça com isso. Bom, aí como é que vai pegar com Deus e ver como é que vai fazer? Mas Deus encaminha tudo. Encaminha tudo. Aí apareceu uma alma, procura aqui, procura ali. Como é que foi na época, bem? Aí, o Dalmar, Dá uma. muito amigo do meu tio Carlinhos, que é um cara que eu gosto muito. É um dos caras que acreditou em mim. Tem 2 pessoas que eu falo que acreditou em mim, que sempre me incentivou e tudo, porque nessa época eu tive uma coragem. Eu tava no 2º período de faculdade e quando eu vi que meu pai estava no fundo do poço, nesse dia minha mãe falou comigo e falou, mãe, nós vamos recuperar essa van. E eu não entro para a faculdade nunca mais enquanto eu não ajeitar a nossa vida. A partir de hoje, eu já sou agarrado com meu pai, mas agora nós estamos de mão dadas mesmo. Eu lembro de eu falando isso com ela hoje, na cozinha de casa, ela no fogão. A senhora pode ficar tranquila, nós vamos resolver, mas daqui para frente agora nós vamos trabalhar para ter uma vida digna. E aí, comentamos com o Ticarlin comentou com o Dalmar falou assim, olha, eu conheço um cara em BH, ele se chama Chico, e esse cara vai ajudar vocês a resolver isso. Me indicou, nós fomos lá, o cara chegou. Quando ele viu meu pai, ele falou assim, você pode ficar tranquilo, eu vou resolver isso pro senhor. Eu sou o cara que resolve os causos impossíveis. Na época, eu imaginei, pô, esse cara vai arrebentar com a gente, deve ser um agiota, alguma coisa. Me conta aqui. E contamos a situação. Ele falou, olha, agora que já aprendeu, nós temos que quitar. Vai embora, amanhã você vem aqui. Me dá o telefone do advogado. Vamos embora. Só que até chegar esse processo, nós sofremos muito. Até descobrir esse rapaz que ajudou e tudo. Quando nós chegamos lá, ele pegou um envelope, veio com um envelope assim, Pacote. um pacote, falou, vamos ali. Colocou debaixo do braço, entramos no carro, fomos no endereço, chegamos lá, fomos no escritório da advogada que estava
cara tirou, na época, era R$ 32.000 a dívida. Sem Levou em conhecer dinheiro. a gente, ele levou em dinheiro, pagou, nunca tinha visto. Hoje eu já comprei vários carros na mão dele. Carro pequeno, se eu tiver que indicar um amigo e tudo, eu indico ele, é dono de uma agência. Pegou o pacote de dinheiro, pagou, vai embora, Vai lá. busca o carro. Quando tiver tudo certo, você vem aqui que nós vamos ver como é que vai fazer. Que isso? Assim o meu pai fez. Foi. Pegou o ônibus aqui, Eles tinham levado o carro para São Paulo. Fui no ônibus São Paulo e busquei. e chegou lá, ô Thiago, o ônibus, onde o carro estava preso, eu já ri demais da situação, onde o carro estava preso, era antes de chegar em São Paulo. Então, o ônibus passou lá 4 horas da manhã, O na ônibus beira da passando em BR. frente onde é que o carro estava Caramba. preso. Ele me deixou lá na porta. 4 horas da manhã, um frio. Um frio, ele teve que ficar na porta esperando. Que hora que abriu, Zezé? 8 horas. 4 horas. Né? Fiquei lá na Ficou porta. lá, esperando. Aí veio embora com esse carro. Quando ele chegou, resolveu tudo, voltamos lá no Chico. Aí o que ele fez? Pegou esses 32 mil, pegou a van que já estava quitada novamente, e financiou ela em nome da minha mãe, para o meu pai pagar ele. Mas se não fosse ele, a gente não teria condições de recuperar esse carro. Não sei nem como a gente Às estaria hoje, porque Às a vezes não outra teria era nem uma van Zezé, velha. Às vezes não teria nem. Como é que Zezé? Não teria Zezé, mas às vezes. Não sei. Deus faz. Deus Deus faz. faz. Mas isso, o resumo disso tudo que eu sempre falo, é que uma cartada fora, você pode jogar o negócio todo. Meu pai tinha uma van quitada. Ele quis aumentar o negócio, só que deu uma infelicidade de comprar uma van que estava toda enrolada. Documentação, estava tudo enrolado. Os caras enganaram ele lá, Sim. sabe? Então, uma cartada fora aí trouxe sérios prejuízos. Voltou. Mas aí, Pode falar, Zezé. aí começamos a vida de novo. Aí começaram a ver de novo. Aí, De novo. como que foi? Aí agora você já tinha pegado a administração em parte da empresa, Clebinho. Sim, aí o que acontece? Meu pai é um cara, Thiago, muito fácil de lidar. Muito. Muito. Meu pai, eu falo para todo mundo que se um dia eu encontrasse com Deus, ele falasse assim, olha, eu te dou uma oportunidade de você pedir uma coisa. Eu falava com ele, eu queria ser o que o meu pai é. O jeito dele, a pessoa, Zezé. A tranquilidade, aquele cara que não preocupa muito. Quando eu falava com ele, pai, como que nós chegamos na situação? Eu falei, meu filho, eu já passei por essa situação financeiramente mais de 10 vezes. E eu levanto de novo. Cara, você falou um negócio aqui que eu quero trabalhar para um dia minha filha falar isso comigo, velho. E eu falo isso, já falei isso para ele, já falei isso para muita gente. Se eu tivesse a oportunidade de Deus me falar, eu queria ser o novo Zezé. É um cara sensacional. É um cara que a tudo que eu tenho eu devo a ele. E aí a questão da administração foi assim, eu falava com ele, que aí eu mostrava para ele as coisas e tudo, aí um dia ele falou comigo, sou meu filho, dinheiro não é para qualquer um mexer, não. Eu sei trabalhar demais, eu aguento trabalhar, eu não tenho preguiça, mas dinheiro não é para qualquer um. Você sabe mexer com dinheiro, vamos embora. E assim foi, 100% de confiança. E é um relacionamento, ô Thiago, muito bom. Sim. Porque eu não quero passar meu pai para trás hora nenhuma, eu só quero tudo de bom para ele. E ele é a mesma coisa, então a coisa deu certinho demais, sabe? E aí, com isso tudo, o Matheus ainda era criança, né? Aí Pequeno. depois ainda veio o Matheus. Aí depois... Aí eu tive que fazer com o Matheus o que eu fiz com o Clebinho. Agora tem que comprar uma van pro Matheus. Não, mas aí eu não tinha comprado a minha ainda. Não, Como é que foi, Zezé? Aí- Fala aí, fala. Aí veio Clebinho, comprou a dele. Você que incentivou ele a comprar dele, Zezé? Como que foi? Ou É, o Zezé acho que Clebinho foi na falou? época. Na época, a gente tava com... Aí quitamos essa van problemática, Sim. que foi presa e tal. Trabalhamos duro, né? E eu fiquei uns 5 anos sem Réveillon, sem nada. A gente trabalhava muito mesmo, eu e meu pai, a gente trabalhava muito. E aí, um dia,
apareceu a oportunidade da gente comprar uma van. Aí compramos uma van zero, 60 prestações, sem R$ 1 de entrada. Chegamos na agência, compramos essa van sem dar 50 centavos de entrada. Tiago, eu não sei se é meu jeito de ser. Esse Chico fez isso. Foi lá e pagou o carro. Aí nós fomos comprar uma outra van, que era a van zero. Aí nós fomos numa agência, Barão Vans. Vans. Chegou lá o dono da Barão. Acho que ele foi, como é que é? É, ué? Foi. Esse cara falou, não, vocês não vão comprar um carro usado, vocês vão comprar um zero. Aí para cá só deu a gente. Tudo que eu precisava, eu chegava, preciso de um carro, pode montar e levar. E esse cara também foi um cara que ajudou a gente muito. E aí nós fomos comprar essa van, aí compramos essa vanzinha zero, e aí já tinha toda a problemática sem documento, e a Boxer, né, que é a que foi presa da história toda. Sim. Já estava paga, Aí de novo. compramos ela e tudo, e aí eu comecei a fazer escolar junto com meu pai de manhã, de novo, voltamos, encostamos essa vanzinha velha, e aí começamos meu pai fazia à tarde o Vespasiano e eu comecei a fazer o universitário para BH já com a minha van. Aí depois nós pegamos essa vanzinha velha, aí o negócio universitário foi crescendo. Aí eu comecei a fazer PUC, Coração Eucarístico, e aí muita gente começou a me procurar. E a vanzinha velha encostada lá. Muita gente me procurando, aquele negócio todo. Aí falei com meu pai, pai, tem muita gente procurando, vamos resgatar essa vanzinha velha, colocar ela para fazer escolar. Pegamos a outra e vamos fazer 2 turmas BH. E assim nós começamos. Aí enchei as 2 vans fazendo BH. No ano seguinte, e o meu pai, o Thiago, é aquele tipo de cara que não tem medo de nada. Ele me ensinou isso. Eu tinha um financiamento. Corre atrás. Vamos embora. Tinha um financiamento no ano seguinte, mais gente me procurando. Aí que eu fui lá no Nando de novo. Ô, Nando, nós pagamos aquele carro, 12 prestações e já está faltando carro. Está faltando para o outro lá, ué. Bora. Vamos lá. Outro novo. Aí eu ia continuar um zero, a ficha estava para zero. Aí pegamos os carros, aí tem um carro com 30 mil quilômetros aí, só pode montar, né? Você lembra? E fomos. E outro carro. E aí começou... E esse foi pro Matheus, não? Não, o Matheus já era pequeno ainda. O Matheus ainda não tinha Aí idade. começou. De ano em ano comprava um carro. Aí começamos a comprar um por ano. Um por ano. Todos carros sem R$ 1 de entrada. De entrada, Trabalhava só para pagar os Eu carros. chegava lá e falava com ele, eu gostei daquele carro. Como é que o senhor quer pagar? Você financia o que dá para financiar nele, o resto eu te pago no cheque. Do jeito que o senhor quiser, pode montar e levar. E já saía com ele de lá. Esse cara, eu devo muita obrigação também, esse cara. Aí foi um por ano. Começamos a comprar um por ano. Aí, Por ano. Um por ano. Daqui a vanzinha velha que vocês perderam. Ó, pra você ver tanto que Deus move a vida das pessoas. Você perdeu uma van por dificuldades financeiras. E depois disso, Deus colocou aquela pessoa na sua vida, você quitou, você organizou, você fez o certo, né? sim, Depois que você fez o certo, foi uma por ano. foi uma por ano. Aí, combinamos. Pai, é o seguinte, eu compro uma, você outra. Eu compro uma, você outra. Pode ser assim? Combinado. Um ano eu comprava um ano ele comprava outro. Então ele já tinha 2, aí eu comprei uma, aí ele comprou a terceira, aí eu comprei uma outra. Aí veio Matheus. Depois que eu comprei essa outra, Você estava com 5. aí a gente já estava, eu tinha 2, a gente estava com 5. Aí meu pai falou assim, Clebinho, seguinte, agora tem que entrar o Matheus. A próxima agora nós vamos comprar pro Matheus. E tem outra. Aí depois que comprou aí o Matheus começou sem carteira, de menor não, ele tinha ficado maior, mas só tinha carteira B. Aqui ele também começou com carteira B. Eu também Belo comecei Horizonte. com carteira B. E depois eu coloquei Matheus também para Belo Horizonte com a carteira B. Tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. O negócio estava rendendo, tinha que ir. Tem que ir. Aí as coisas foi
foi fluindo, foi fluindo. E aí, quando nós chegamos, aí depois comprou do Matheus, aí ficou assim, cada hora um, Comprava. a gente comprava, mas No ápice, você estava com quantas vans? Bim, 11. 11. 11 vans. Chegamos a ter 11 vans. Na pandemia a gente estava com 11. Com 11 vans. Aí veio a pandemia. Aí, prepara o Scott, Sérgio. Aí a pessoa estava com 11 vans, tudo rodando certinho, fluindo. Veio a pandemia. Ó, antes da pandemia, negão, teve um episódio muito importante. Eu não posso deixar de falar, Sim. tá? Em 2016, aconteceu a pior coisa que poderia ter acontecido na nossa vida. Foi a doença da minha irmã. Sim. A doença da minha irmã foi antes da pandemia. Então você estava no auge. Estava no auge, Antes tudo da pandemia, certo, tudo. tudo funcionando. Quando a minha irmã adoeceu, cara. Aí o mundo caiu. Ela teve uma infecção cerebral, você lembra toda a história. Eu queria que você contasse para as pessoas. Eu sei que você não é médico, não sei que você não sabe a parte técnica, Bim, mas qual doença, o que aconteceu com a Juliana? Ela teve uma infecção cerebral. Isso aí tudo veio através de, segundo os médicos, né? Ela tratava de sinusite, né? E a sinusite é uma infecção. E essa infecção, ela fica aqui nessa região da testa. E aí, no cérebro da gente, segundo os médicos, né? Que igual você falou, Sim. tem uns furinhos que chama seios faciais. Não sei se eu estou falando certo. Sim. E essa infecção entrou para dentro do cérebro dela. E aí, no dia 15 de novembro, 16 de novembro de 2016, cheguei um dia em casa, um dia anterior, fiquei na casa do meu pai com ela lá. Meu menino tinha 6 meses. Até meia-noite, a gente conversando, aquela coisa toda. No outro dia, eu cheguei lá de manhã, que a gente ia para Aparecida do Norte. Ela saiu do quarto dela. Quando ela saiu, ela tentou dar um passo, não conseguiu, a voz toda enrolada. Eu olhei para o Matheus e falei, Matheus, ela teve um AVC, alguma coisa assim. Ele falou, senta. Quando ela foi sentar, ela já não conseguia sentar. Resumindo, corremos com ela para o hospital. E aí no hospital nós passamos muita dificuldade, tudo. Ela entrou em coma. No ela entrar em coma, ela ficou 7 meses internada. Em coma, se eu não me engano, ela ficou uns 4 meses. Nossa. Em coma. E aí, o Thiago, foi muita luta, porque a gente tinha muito trabalho. E aí, minha mãe ficava no hospital durante o dia, eu e meu Matheus trabalhava. À noite, a gente revezava, uma noite eu, uma noite ele, durante 7 meses. E aí... A sua cabeça como pai, Zezé? Fala pra Não mim. é fácil. Tiago, daí isso aí, ela saiu do hospital, não mexe, não mexia, não anda, não fala, perdeu tudo. Essa infecção tomou conta do cérebro dela todas. Vai fazer 8 anos. Vai fazer 8 anos que a Vai gente fazer tem 8 anos. uma luta diária com ela, É. sabe? E aí eu quis te contar isso antes de entrar na pandemia, para você entender que estava tudo certo, tudo tranquilo, a empresa, graças a Deus, tinha dado tudo certinho, a gente estava feliz demais. E aí aconteceu isso com minha irmã. Aí, logo em seguida, né, entrou a pandemia. Mas deixa eu só falar um pouco mais sobre Juliano, porque eu passei assim um pouco desse período com vocês. Sim. Assim, mesmo de longe, mas eu vi em vocês. Tem uma frase que o Matheus falou com vocês no hospital. Qual que foi essa frase, Vini? Matheus, o médico, pediu pra gente despedir dela no CTI. 3 vezes, Thiago. 3 vezes. Na primeira vez, o médico pediu pra gente despedir e tal. Minha mãe não concordava. Não, existe um Deus e o Deus não vai deixar. Eu falei, não, a psicóloga falou, é só porque o médico falou e tudo. Aí fizemos umas orações junto com ela e tudo. Quando nós saímos, fechou a porta do CTI, o Matheus chorando muito, agachou no chão e falou comigo assim, Clebinho, nós corremos tanto atrás, sei, meu pai correu tanto atrás e tudo. O que adianta a gente ter aquele monte de van hoje, sendo que a gente não pode pegar, vender tudo para resgatar nossa irmã?
A vida tem sentidos diferentes, cara. O que adianta? O que a gente pode fazer agora? Nada. Sabe, ali passou isso na cabeça dele e abriu muito a mente da gente também, porque o que adianta a gente correr atrás de tudo, a gente ter tudo e num momento desse serve pra nada. Nesse período, Zezé, o que você teve como lição, assim? Tiago, não é fácil. Para um pai, para uma mãe, não é fácil. Tem que fazer 8 anos que a gente convive com isso. Mas tem um negócio, só de saber que ela está lá em casa, porque muitas vezes o médico chamou eles lá, eles não me falaram na época. Chamou eles lá e eles não me falaram. Você estava trabalhando? Eu estava, eles não me fizeram, não falaram isso. Chamaram para despedir tudo. Hoje ela está com nós lá. Ela está bom demais. Do outro lado, se você pensar, não é? Mas não é fácil. Testemunho, eu converso muito com Berenice. Berenice é a esposa do Zezé e a mãe do Clebinho. Eu lembro que um dia ela me falou assim, Tiago, eles me chamaram para despedir da minha filha. Só que eu olhei dentro do olho do médico e falei, você não é Deus. Foi mesmo. Não foi, bem? Foi. Você não é Deus para determinar se minha filha vai morrer ou ela vai ficar aqui comigo. E, tipo assim, sempre quando acontece alguma coisa, eu sou uma pessoa que marco muito pelas frases que as pessoas me falam, sabe? E no testemunho que eu tive com a minha mãe um dia na igreja, eu falei essa situação. Falei da história da sua mãe. Porque, às vezes, tem muitas coisas na vida da gente que a gente pensa que tá na mão das pessoas aqui da Terra. Sim. Né, Zezé? E teve um fato que ela falou com ele dentro do hospital assim, ó, doutor, eu ainda vou te dar um testemunho de vida dessa menina. Eles liberaram ela desse hospital que ela estava, que o médico mandou a gente despedir, mandou para um outro hospital. Depois de 3 meses, ela teve alta. Ela foi para casa, depois de 1 mês mais ou menos, ela passou mal, que nesse dia eu achei que ela tinha partido. A ambulância da Unimed chegou lá em casa. Depois de quanto tempo, Binho? Depois, não, de 30 dias que ela tinha tido alta, ela passou mal. Uhum. Só que eles chegaram lá em casa e ela não dava sinal nenhum. Ela não dava sinal. A ambulância veio e falou, olha, nós vamos ter que chamar, tá muito grave, uma outra ambulância para poder encontrar com a gente que venha com o médico. Saímos correndo. Eu falei com o Matheus, vai na ambulância, eu vou levar minha mãe, que eu tô com medo de a gente ter uma notícia ruim já no meio do caminho. Com minha mãe lá dentro, complicado. Assim fizemos. Eu fui atrás da ambulância. Veio uma outra ambulância da Unimed para encontrar com a gente. Quando chegou na porta da cidade administrativa, já tinha uma ambulância lá. Quando o médico desceu da ambulância para trocar ela de ambulância, quem que era o médico? O médico que tinha falado que ela não ia sobreviver. Ele liberou ela para um hospital Paulo de Tarso para tratamentos paliativos. Ela era óbito a qualquer momento. Quando o médico entrou dentro da ambulância, o que minha irmã fez? Acordou na hora. Acordou e ela, Tiago, só fala uma coisa. E coisa que minha mãe falou o tempo todo dentro do hospital. Eu só peço a Deus uma coisa. Que eu ainda consigo escutar minha filha me chamar de mãe. Única palavra que ela fala hoje é só mãe. Mãe. Só. É a única palavra que ela fala. Quando o médico chegou dentro da ambulância, ela acordou e falou, mãe. Minha mãe olhou para ele e falou, doutor Luiz, tá lembrado de mim? Ele olhou para ela. Essa é a Juliana, que o senhor falou que ela não acordava mais. Ele falava que ela não ia acordar mais. Minha gente. É Deus, cara. São muitos se testemunhos. você não entrega a sua vida verdadeiramente, eu aprendi essa semana, bem, que um padre, um pastor, algum líder religioso, ele não tem uma conexão maior que a gente de Deus.
Não tem. A gente pensa, às vezes, que um padre, ele está mais perto de Deus do que a gente. Errado. Um pastor não está mais perto de Deus do que a gente. Não adianta a gente estar perto de Deus. Adianta a intimidade que a gente tem com Deus. A intimidade, ela te traz mais para perto de Deus. E eu aprendi isso. Então, a intimidade que a gente... O amigo, sabe aquele amigo que você tem vontade de contar as alegrias e chorar? Tem que ser ele. Não tem que ser outra pessoa. Não tem que ser ninguém que está aqui. É claro. E Deus, ele não está lá no céu, como os outros olham e falam, oh, Deus está dentro da gente. E eu falo isso porque eu vejo sua mãe, velho. Eu falo assim, cara... Guerreira. Guerreira, cara. Zezé, você tem uma mulher muito especial, cara. Tipo assim, a sua família é toda especial, mas a força, aquela força de viver, a força das coisas darem certo. Eu falo, Thiago, que contudo, a minha irmã ainda teve um privilégio muito grande de ter os pais para tomar conta. Não, o médico lá do Digdel Alta falou, ela está indo embora por causa da família que ela tem. Essa dona ficou aqui 7 meses no hospital com ela. Ela em E os coma. irmãos e a família. Ela em coma. Matheus foi para lá para aprender a fazer curativo. Porque ela veio com um de lado, ele foi para lá para aprender, para tomar conta em casa. Ela em coma, minha mãe conversava com ela o dia inteiro. O dia inteiro, durante 4 meses. Isso aí. Eu tive essa experiência também com a minha mãe em coma. Sim. Eu lembro que as pessoas falam, Thiago, conversa com sua mãe como se estivesse conversando com ela lá na sala da sua casa. E faz sentido. E é diferente. É porque, cara, quando você conversa com a pessoa ali em coma, isso aí no meu entendimento, tá? A sua fé daquela conversa acontecer com a pessoa acordada é muito grande. A vontade que você tá mostrando, a vontade de, tipo assim, que a pessoa acorde daquilo ali e responda. Entendeu? Aquilo ali não tem vontade maior da pessoa estar em coma, você falar assim, tal, e conversar e falar assim, daqui a pouco ela vai me responder. Isso aí. É assim mesmo. Foi assim mesmo. Eu cantava para minha mãe no CTI. Aí as enfermeiras olhavam, começavam a chorar, e elas falavam assim, sua mãe vai sair daqui, cara. Não tem base no amor que vocês têm um pelo outro, não. Então toda essa história aí com sua mãe, com Juliana, vocês todos, porque a história de Juliana hoje, junto com sua mãe, parece que é a mesma pessoa. Não é, Zezé? Não sei se eu tô falando bobagem. Não. É isso mesmo. Minha mãe, ela não pode sair. Se ela desconfiar que minha mãe saiu, ela começa a Ela chorar. começa. Ela sabe a hora que ela sai. Ai, gente, É isso. prepara para esse corte, que esse corte vai... Aí, Bim, depois disso tudo, graças a Deus, Juliana veio para casa. Por mais que tenha as dificuldades, mas elas estão ali com você. Isso. Tudo. E a vida voltou ao normal. Né? E com as dificuldades, mas voltou ao normal. Vocês reagiram. Isso. Não é? Aí, na hora que vamos fluir, veio a pandemia. Veio a pandemia. Veio outra paulada. A pandemia foi dura. Ô, negão, a pandemia não foi brincadeira, não. Porque todo mundo sabe, né? Lá em casa, eu, meu pai e meu irmão. E os 3 trabalhando no mesmo ramo. Então, assim, entrou a pandemia, ficou ruim para todo mundo. Só que as coisas foram voltando aos poucos, né? E a escola, a faculdade foi a última coisa a voltar. As festas, as coisas voltaram antes da escola, né? Então, quando entrou a pandemia... 11 vans paradas. 11 vans paradas, cara, encostada, tudo debaixo de árvore, estragando. E aí,
a pandemia, o que que aconteceu? Eu, graças a Deus, a Cíntia trabalhava, então a Cíntia bateu no peito e falou, ó, as coisas de dentro de casa aqui, você pode ficar tranquilo, eu não tenho condições de pagar as despesas da empresa, né? Mas com os meninos, convênio, tudo dentro de casa, você pode ficar tranquilo. E aí, lá em casa, a gente tinha a questão da minha irmã, né? Despesa é Porque alta. a despesa é altíssima, então meu pai, a gente tinha que dar um jeito. E tinha o Matheus também, que a esposa dele trabalhava, mas estava começando a vida dela como arquiteta. Então as coisas estavam se encaixando. O Matheus, na pandemia, para mim é um cara que eu aprendi muito com ele. Ele mostrou, né, o lado dele. O Matheus, na pandemia, vendeu galinha. O Matheus lavava carro, o Matheus lavava moto. O Matheus teve a humildade, voltou para a casa dos meus pais, porque ele morava de aluguel. Ele Tá lá. trabalhou de empregado com as vans dele parada, de motorista de caminhão. E aí as coisas eu comecei a vender moto, vendi carro. E aí, O Zezé? Eu com a despesa da menina alta, peguei a van mais velha que eu tinha, que era box, que deu a primeira, troquei ela num caminhão, báscula. E me ajudou demais. Quem segurou a onda foi esse caminhão. Porque na pandemia teve muita coisa que foi ruim, mas teve uns lados que foi bom, como Tive dinheiro. oportunidade. E rodou bastante na pandemia, esse caminhão me ajudou demais. É tanto que a Zoom voltou e eu fiquei com esse caminhão, tem ele até hoje. O Matheus está rodando ele agora. Ficou lá. Cara, o Matheus, então, ele mostrou pra você. Mostrou Falou assim, aquela... Olha pra você ver, tanto que é interessante. Bim, aquela conversa que um dia você chegou, que sua mãe tava chorando, Sim. não foi a mesma conversa, mas foi a mesma situação. Foi. Ele pegou e falou assim, agora... Ele tinha, né, que sustentar a família dele. Então, para mim, estava mais tranquilo. Por quê? Porque Cíntia trabalhava. Eu tinha muita conta, porque eu tinha acabado de fazer minha casa. Construção. Então, eu tinha muita despesa e tudo mais ali. E eu conseguia me ajeitar. E aí, Thiago, veio, cara, a questão da ansiedade. Eu estava já meio deprimido. E no meio desse processo todo, teve um cara que... O Leonardo Viana, que é Nutriplan. Nutriplan, que é um dos patrocinadores, né? Um dos patrocinadores aqui. E a Nutriplan é a maior empresa de jardinagem da América Latina. É patrocinador aqui do nosso podcast. Isso. E aí eu tava bem caído mesmo, sabe? Preocupado, aquele negócio volta, não volta, volta, não volta. E como eu comecei a adoecer, muita gente falava comigo, não, pode ficar tranquilo que o próximo semestre volta. Não, pode. Aí um dia o Léo falou comigo assim, olha, Clebinho, eu vou te falar uma coisa. Você é um cara que eu sempre acreditei demais, você é um cara que eu tinha certeza que ia dar certo. É um cara, se tem duas pessoas que acreditavam e acreditam em mim, que falou, que já chegou e falou nos meus olhos várias vezes, ó, você é foda e tudo, foi o Léo e meu tio Carlinhos, que eram os caras que acreditavam. Muita gente falava, esse menino tem que estudar, aquelas coisas de família, né? E tudo. Meu tio falava, não, ele vai estudar na hora certa, mas ele não precisa, ele é desembolado, vai dar certo. E o Léo é um cara que a vida toda me colocou pra frente. Ele chegava na roda de amigo, aquele negócio todo, ele sempre fala, não, o Clebinho é diferenciado, aquelas coisas que motivam. Então, nesse momento da pandemia, vários momentos eu tava derrubado, ele vinha e falava, o que é isso, cara? Você pode ficar tranquilo, não vai voltar agora, mas um dia vai voltar. E o mais... foi sincero com você. Ele falou, ó, não, você tá criando ansiedade, o pessoal falando com você que próximo... Não, isso aí você pode esperar, é mais de ano. Mas o mais importante você tem, é o nome. Pode ficar tranquilo que o dia que voltar, vai voltar normal. Então esse cara... Sabe quando você tá no fundo do poço e coisa que você não esquece mais? Quando eu pensava em cair, eu lembrava dele. Pô, rapaz, não. Um dia eu tenho um nome
Nós temos serviço, a gente sabe fazer o serviço, vai dar certo. Quando voltar, mas na pandemia nós passamos por Muito difícil. Foi muita difícil, Zezé. dificuldade. Muito Você, difícil. você comprou um caminhão, você trabalhou, Zezé, num caminhão? Nós três, cada dia Cada dia? eu Clebinho e Matheus. E o dinheiro Rodava. todo que a gente ganhava é em despesa. prol lá da casa da minha mãe. É, da E eu e despesa do Matheus nunca Juliano. tiramos um centavo desse caminhão Despesa. durante 2 anos, só para minha irmã. Eu lembro que um dia eu tava trabalhando na autobarbearia, a Cíntia foi lá. Nego, tô precisando de você. Eu falei, mas o que foi, Cíntia? Antes você vai lá conversar com seu amigo. Seu amigo não tá bom, não. Foi difícil. Aí eu fui lá, conversei com Foi o mesmo. Bim. Foi o Bim. E, tipo assim, a maior preocupação de Bim era a Juliana. Não era nem a casa dele. Não é nem porque Cíntia falou, eu seguro a peteca, não. É porque ele sabia que se não tivesse o recurso para Juliana, você, Zezé, mais a Berenice também iriam ficar muito ruins. Foi. Por isso que eu lembro que a gente teve essa conversa. Foi. Entendeu? Aí a pandemia, eu lembro que você trabalhou de Uber também? Trabalhei no Uber, aí eu já não Matheus. aguentava ficar mais à toa. Não, mais um negócio que Matheus também trabalhou. O- Adeus tem uma história com ele de Uber nessa época que depois Ô, Matheus, gente. ué. Aí peguei o carro de Cíntia e fui rodar no Uber, mas eu rodei 15 dias só, porque na época tava muito ruim, né? As Não pessoas pagava não saíam de nada, casa, não né? saíam, aí ficava horas na rua para não ganhar nada. Aí eu deixei de lado também. Mas, Aí fui ajudar meu pai no caminhão. Foi ajudar. Fui ajudar meu pai no caminhão. Zezé, nesse período aí, fala pra mim. Vê aquelas 11 van, tudo parada. E às vezes vocês teve que vender algumas, Zezé? Vendemos duas. vendemos duas. Uma mais velha nós trocamos no caminhão. Sim. E vendemos a outra. Uma que Pra tinha pagar, tirado nós. pra pagar a despesa. Para pagar as despesas. Uma Mas van de vendemos 70 mil, eu vendi por 40. Para ninguém. Quem ia comprar Quem uma ia van na comprar? pandemia, Thiago? Quem ia comprar? Era o pior investimento que tinha. Mas tudo na vida passa, né, Tiago? Cara, tudo na vida passa e a gente tá aqui pra evoluir, pra aprender. Ô, Zezé, nesse período todo que você tá aí, qual que foi sua maior frustração que você teve? Foi essa da minha menina e a pandemia. Essa que foi. Acho que nem as que nós passamos para trás, que levou o carro, então não foi tanto, não foi igual essa da minha Então, filha. E a pandemia que veio. No meio da pandemia, eu tive, que eu sempre falava, olha, o negócio da minha irmã um dia tem que servir para ter um testemunho, Deus vai ter que explicar lá na frente. E a minha casa tinha ficado pronta e eu ainda morava na minha área de lazer, que foi de quando eu casei, né? Sim. E aí tava muito apertado e tudo. Aí Cíntia na pandemia falou, Clebinho, eu vou receber minhas férias, eu vou. E a gente não tinha mudado ainda porque faltava um guarda-corpo na escada. Vou fazer esse guarda-corpo pra gente descer, tá muito apertado aqui e tudo. Fez esse Já tinha guarda-corpo. Cecília. Já tinha Cecília. E arrumamos um rapaz pra fazer esse guarda-corpo, negão. E esse cara mudou muito a minha forma de pensar sobre a minha irmã. O cara chegou lá em casa, um senhor já. Ele chegou, o cara muito triste, fez o serviço dele e tudo. E eu sou muito católico. Lá tinha as minhas imagens e tudo. E ele ficou olhando a imagem e esse cara começou a trabalhar chorando. Quando acabou o serviço, aí meu pai chegou um dia lá em casa para conversar comigo. Ele falou, rapaz, quantos anos seu pai tem? Tudo, me perguntou, falei com ele e tal. Ele falou, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu tô precisando desabafar. Eu falei, o que que foi? Eu tô passando por um momento financeiro difícil na minha vida, minha empresa quebrou. Eu recebi dinheiro de muita gente, deu tombo. E em você, eu senti a obrigação que eu tinha que vir fazer, eu não sei o que aconteceu, porque eu não tinha nem condições. Você me pagou, mas o dinheiro foi para outro canto. Mas eu senti a obrigação que eu tinha que vir aqui. E eu tô desistindo da minha vida, cara. Um senhor já. Eu tô desistindo, eu já conversei com Deus que pode me levar ou eu vou tirar minha vida. E, rapaz, como que você me fala uma coisa dessa e tudo? Eu queria, você viu meu pai saindo daqui agora? Eu vi.
Meu pai tem a idade que tem, cuida de uma filha acamada até hoje. A gente tem que dar banho, a gente tem que pôr fralda. E meu pai tá aí, nós estamos passando por o senhor ainda está trabalhando, nós estamos desesperados atrás de serviço. E vida financeira você vai correr atrás e recuperar de novo. Falar, mas eu não aguento mais. Falei com ele, então vamos fazer o seguinte: nós dois vamos conversar agora como se eu fosse Deus. Você vai conversar comigo como se eu fosse Deus. E você vai desabafar para mim, eu tenho uma proposta para fazer para você. Eu tenho uma irmã de 30 e poucos anos, é acamada. A gente tem que dar água, a gente tem que dar comida, a gente tem que pôr fralda, a gente tem que dar banho. E você está aqui trabalhando. Então vamos fazer o seguinte: eu vou trocar agora. Eu vou te colocar lá no lugar dela e ela vai levantar da cama, vai assumir suas dívidas e vai sair para trabalhar. Você aceita? Ô, Tiago, esse homem começou a chorar, velho, e gritar no meu quintal. Eu falei, daqui a pouco os vizinhos vão vir aqui. Ele gritava, eu tô vendo Deus, eu tô vendo Deus, eu tô vendo Deus. Eu falei, e aí? Você aceita? Começou a pedir perdão a Deus. Deus me perdoa, perdão e tudo. E falou, rapaz, aí dei ele uma água, ele sentou. Falou, rapaz, você mudou minha vida agora. Eu vou lutar de novo. Eu vou conseguir. Foi embora, Tiago. Depois de um tempo, eu liguei para ele. As coisas dele estavam dando certo. Ele juntou com os filhos dele novamente e estava reerguendo a empresa. Aí eu te falo, que eu sempre falava, às vezes o que a gente passa, Deus um dia vai explicar. Será que esse moço teria tirado a vida dele? Será que esse serviço que ele foi fazer lá em casa, ele tinha dado prejuízo e tombo em tantas pessoas? Por que esse cara foi lá em casa fazer o serviço? É muita coisa. É muita coisa, é muita experiência que a gente passa na vida, Bim, que quando a gente fica sem palavras, é Deus. É Deus. Quando a gente tem uma resposta, somos nós. Esse rapaz é uma das que eu falo que eu entendi por que Deus permitiu minha irmã passar por tantas coisas. Sabe? Eu comungo da mesma ideia. Quando meu padrasto faleceu na cama junto comigo, e eu vi que ele estava morrendo. Tava minha mãe e ele, né? E minha filha. E eu olhei para ele e falei, Deus, uma hora você vai me explicar o porquê disso. Eu nunca fui de falar assim, Deus, por que eu? Eu nunca fui essa pessoa, graças a Deus. E às vezes não é uma virtude minha. Às vezes eu posso estar errado, mas eu não contesto. Entendeu? Porque eu sei que tudo tem uma explicação, né, Zezé? É lógico. Tem. Tudo isso que você passou, isso aqui a gente está contando só uma parte, né, Zezé? Isso aí Da sua vida. é muita coisa. É muita coisa. A gente tá contando só a Zezé, tu, e vamos colocar de 99 para cá. Você tem quantos anos hoje, Zezé? Dia 22 agora, 72. 72. Então nós estamos contando aí, vamos colocar 20... Poucos anos para cá. 24 anos. E para trás. E para trás. Gente. Clebinho sabe que teve uma vez que uma pessoa me falou assim, esse menino tá rico, só. Você sabe disso? Esse cara aí não precisa preocupar com nada, não. O cara hoje só manda os outros fazer as rotas e pronto, acabou. Falei, cara, você não conhece a história, não. Você tá vendo só os bônus. Deus é maravilhoso, cara. Eu falo sempre que aqui nas nossas gravações, nos nossos episódios, não tem uma gravação que a gente não cita o nome dele, porque ele tá em tudo. Em todos. Ele tá em tudo. Zezé, pra gente
E aí, tá vendo? Você chegou aqui todo tenso, só pra você ver. Já tá Tranquilo. acabando. Tá suave. Tá Tranquilo. contando sua história. Mas se fosse hoje, cara, para você dar uma dica pros pais que tem filho adolescente, pros pais, para as famílias, né, que estão querendo ter filhos e às vezes fica preocupado com o amanhã. E eu conheço muita gente que hoje, cara, eu não quero ter filho, não, por causa disso, 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 complicado. É muito complicado, é muito difícil de criar. E tá tudo certo, tá, gente? Cada um sabe onde o cadastro amarra e como que aperta, né, Zezé? Mas se hoje, cara, se eu tivesse com um filho adolescente, fala, cara, eu quero dar um caminho pro meu filho. Qual seria hoje a sua dica? Ô, Tiago, eu vou te falar que eu criei meus filhos. Sempre, nunca escondi nada dos meus filhos. Se tá bom, tá bom. Se tá ruim, tá ruim. Eu vejo, às vezes, uns pais que querem esconder alguma coisa. Não vou falar com meu filho, porque não vão falar os problemas que acontecem com a gente. Eu nunca escondi nada dos meus filhos. Se a hora tá boa, tá, tá bom. Mas se tiver ruim, vamos maneirar que a coisa não tá boa. A coisa tá ruim. Nós temos que lutar para melhorar. E os pais têm que ser assim. Porque às vezes a situação não tá boa, mas fala com o filho que tá e tal, mas o negócio não é assim. Só pra maquiar. Só para maquiar. Eu sempre criei meus filhos sabendo tá a hora boa e a hora ruim. Certo? É. Tem que ser. Bim, você que a Cecília tá com quantos anos? 4. 4. E Minha o. princesa. E o. E o vagabundinho com 7. O dançarino. Dançarino. Dançarino com 7. Hoje, você já pensa muito no futuro deles e você tem uma pessoa como exemplo total na sua vida, que é seu pai. Sim. Se fosse para você falar alguma coisa com os pais hoje, de primeira viagem, o pai que tá ali com 2, de 1 a 3 meses, e o filho nasceu que não tá dormindo, que não tá dormindo nem nada. O que você falaria para esses pais hoje? Se um cara chegasse e falasse, Bim, o que é pai para você e o que eu devo fazer? Ô, Thiago, nós estamos começando agora, né? O Netinho tem 7, a Cecília tem 4. Cara, pra mim te falar, eu vou te falar pelo meu pai. Eu era novinho, meu pai falou comigo assim um dia, olha, é o seguinte, eu não vou te dar nada não. Eu vou te dar vara pra você pescar. É tanto que meu pai nunca pagou pra mim dos meus carros uma prestação, não porque ele não quis, é porque ele deixou a gente se virar. Meu pai nunca chegou lá em casa e falou, Clebinho, eu vou te dar aqui 100 sacos de cimento pra você fazer. Não, pega você e faz. Porque quando chegar lá na frente, você vê a dificuldade, você não vai saber, se eu te der tudo, você não vai saber administrar lá na frente a sua família. E se você ter um filho hoje, se tivesse um manual, seria muito fácil, né? Você lê lá, o que eu tenho que fazer para ele não me responder, o que eu tenho que fazer para ele se tornar uma pessoa boa, né? Então, o que eu quero passar para meus filhos é o que eu aprendi dentro da minha casa, né? O meu pai sempre muito companheiro da minha mãe. O meu pai foi um cara que trabalhou a vida toda, que todas as dificuldades que você viu que tudo que passou na vida dele eu sei te contar de tudo. Todas as dificuldades nós passamos juntos. Quando não tinha como, ele falava não tem como. E quando estava tudo bem para todo mundo, né? E então eu quero passar para os meus filhos e tudo é isso. Porque você entregar os negócios tudo de mão beijada também, pode ser que lá na frente você às vezes está achando que você está ajudando, você está atrapalhando, Tá atrapalhando. né? Cara,
Eu como pai, eu tento fazer muito, muito isso. Eu falo sempre pra minha filha, se fosse para me dar uma dica para você, pai, a conversa com a minha filha é essa. E ela, desde cedo, ela entendeu muito, tipo, ó, meu pai não tá vivendo um período bom. Meu pai sempre... Eu sempre fui, e você tá falando assim, eu sempre fui muito sincero com a minha filha, sabe, cara? Sempre cheguei pra Pois é. ela, ó, filha, hoje a gente tá assim por causa disso, hoje a gente tá assim. É tão interessante que, ó, pra você ver. E a gente mostrando a verdade, Zezé, É. é muito bom. Esse dia minha menina falou assim, pai, por que você não tem carro? Aí eu falei assim, filha, porque o papai tá pagando a barbearia, o papai não tá com tanto dinheiro hoje, e, e, e a gente tá morando aqui e tal, e a gente não, eu não consigo hoje comprar um carro. Eu falei, mas você não tem vontade de ter um carro, não, pai? Eu falei, tenho. Aí eu falei, aí ela falou assim comigo, aí eu falei, o papai tem uma moto, que aí pelo menos dá pra gente ir ali, e assim. E Bim, pra mim tá ok. Tá Hoje eu tudo não certo. sofro. A maturidade que a gente vai criando, É. hoje eu não Não sofro só. porque eu não tenho carro. Pra mim tá ok, de verdade. É. Entendeu? O dia que eu preciso fazer alguma coisa com o carro, vou lá na Localiza, alugo o carro e faço o que eu tenho que fazer. Tudo tem hora certa. Aí ela falou assim, então eu vou fazer o seguinte, pai. Eu tenho R$ 200 na minha conta. Eu vou... Eu vou deixar ele guardado para o dia que a gente comprou o carro, eu vou te dar esses R$ 200. É. Tem que ser. É isso aí. Vou te dar de presente. Aí eu falei, cara... Aí você tá falando o negócio da sinceridade com o filho, né? Tem que ser. Tiago, eu casei e qualquer transação que eu vou fazer, eu falo com minha mãe. Se eu vou comprar um carro, se minha mãe me incentivar, eu tô firme e dá certo. É o seu termômetro. Se ela incentivar, se ela ficar com o pé atrás, eu já por fora. Porque é um sentimento muito verdadeiro. Agora, Né? minha mãe também era assim. Tudo que eu ia fazer, ela falava. O que ela fala que você pode fazer que dá certo. E dá certo. Eu nunca fui de contrariar meus pais. Ele tá aqui, ele sabe. Eu, se depender de mim contrariar meus pais para qualquer coisa, eu tô fora. Deus os pais, a família realmente. Eu tive 3 pais. Eu tive meu pai biológico, que eu perdi. Ele morreu, eu tinha 6 para 7 meses de idade. Eu tive meu pai que me criou mesmo, que eu nunca chamei ele de pai, mas é porque ele era meu melhor amigo. Essa situação que você tem com seu pai, eu tinha, que era com o Jairo. Já. Jairo era o cara, é o maior exemplo que eu tenho de tratar as pessoas. É ele, cara. Eu e a Thalita, às vezes a gente, graças a Deus, a gente não é muito de brigar, mas quando a gente discute, eu fico calado. Ela fala, mas você não vai falar nada. Aí depois eu vou pensar, falei, já era a mesma coisa. Então foi muito exemplo pra mim. Eu tive meu avô também que me ajudou a ser bom com as pessoas. Ele sempre falava, ó, não existe salvação sem caridade. Eu era espírita, né, kardecista. Então você fala, não existe salvação sem caridade. Gente, eu tenho que terminar, que a gente tem que trabalhar, né, Zezé? A gente tem que terminar, a gente tem que terminar porque a gente tem que trabalhar. Cara, eu só tenho que agradecer vocês. Gente, vocês têm que assistir esse episódio. Eu falo, tem que assistir porque é um episódio realmente de amor. Aqui a gente tá falando não de empresa, não de negócio. A gente tá falando de um amor de uma família. Quando a família é unida, o que ela transforma? O que ela é? Pra terminar, eu vou fazer um bate-bola com você, viu, Zezé? Sei bem. Vou te perguntar e você vai falar comigo o que que vem. Tá? Mas primeiro, antes de bate-bola, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Para você primeiro, Zezé. Eu nunca fiz, mas sempre sonhei. Nossa, difícil. Olha, eu vou te falar, acho que não tem. Tudo que eu sonhei, que eu pensei em fazer, eu fiz.
Sempre corajoso também. É. Não teve nada que eu cismasse fazer que eu não fazia. É ou não é? É. Hã? Clebinho, eu nunca fiz, mas sempre sonhei. Ô, Thiago, é uma pergunta difícil. E eu sou um cara. Hoje eu até fiquei muito tenso antes de vir pra cá e tudo. Eu sempre tive vontade de poder contar um pouco da nossa história. Hoje está sendo a primeira vez, porque eu posso ter toda a qualidade, mas falou comigo desde época de escola, de faculdade, era falar em público. E eu sempre fui preso para isso, sabe? Aham. E uma das coisas que eu sempre tive vontade e estava sonhando ultimamente era poder contar um dia para alguém tudo que nós passamos aqui hoje, né? Contar um pouquinho da nossa história e tudo, porque muita gente, Thiago, viveu junto com a gente, porque nós temos muitos amigos. Muita gente viveu aquele momento com a gente, mas não sabia a fundo realmente o que acontecia, né? Então hoje foi um dia Oportunidade. importante e de contar. É até um sonho que hoje até realizei. Olha, pra você ver, é sobre isso. Aqui eu falo muito o seguinte: tem muita gente que me chama, fala, Tiago, quanto que é para me ser entrevistado? Tiago, como que eu tenho que fazer para ser patrocinador? E eu já sei que a pessoa quer ser patrocinador para também ser entrevistado. E é uma coisa que eu não vou fazer. A pessoa não vai vir aqui por causa do dinheiro. Porque esse aqui é o projeto de Deus na minha vida. Eu não posso colocar dinheiro aonde que Deus... Eu preciso de dinheiro para manter toda essa estrutura, manter tudo. Eu preciso de patrocinadores, de pessoas. Você que está aí, tem vontade de ser patrocinador, vem. Vamos conversar. Mas eu não vou chamar ninguém por causa de dinheiro, Zezé. Eu quero realmente que as pessoas contem a história de verdade. Se acho que se eu colocar dinheiro no meio aqui entre nós aqui, eu acho que não vai fluir do jeito que tá. Eu não tenho roteiro. Isso aqui foi uma conversa. Entendeu? Algumas pessoas vêm e falam assim, Thiago, mas às vezes você conta muita coisa, mas é uma conversa gravada. Isso aqui não é uma entrevista. É uma conversa gravada. E esse é o meu formato. Ah, mas fulano faz dessa forma, fulano faz dessa forma é melhor. Não, esse é o meu formato. Porque as pessoas que vão vir aqui, elas se encontram na minha história. Encontram nos meus momentos da minha vida até hoje. Fizeram parte da minha vida. Não é simplesmente uma pessoa que eu acho que é importante vir aqui, não. São pessoas que fazem. Então, eu quero realizar sonhos. A Giovana veio aqui, ela estava realizando um sonho de ser entrevistada. Quem nunca assistiu o Jô Soares, Maria Gabriela, falou, cara, um dia eu quero ir nesse programa, um dia eu quero ser entrevistado, um dia eu fico imaginando, nossa, a pessoa me perguntar isso, o que eu vou falar? Então é isso que eu quero. Isso aqui é um sonho. Eu nunca fiz, mas sempre sonhei. Eu tô fazendo meu podcast. Vem cá, vamos conversar. Vim, vamos fazer o bate-bola pra gente terminar? Bora. Vamos lá? Vou falar e você me fala. Zezé, um sonho. Um sonho. Acho que meu sonho, eu já realizei meu sonho. Era ter uma família, certo? Pela minha idade, certo? Eu já realizei meu sonho. Ter meus filhos, bem criados, tudo do meu lado. É um sonho de qualquer pai. Meu sonho é realizado. Isso. Ah, O que você pensa ouvindo isso aí, Vim? Ô, Thiago, é aquilo que eu falei com você. Você mais do que ninguém sabe, né? Que eu nunca escondi de ninguém a coisa mais importante
que eu tenho na minha vida é a minha família. E o meu pai, minha mãe às vezes, desde sempre, meu pai, fica até meio enciumada. O meu pai é meu espelho, é Meu tudo que herói. é o meu herói, é tudo que eu quero é, ser na minha vida, ser 10% do que meu pai é. Então isso também é um sonho. É um sonho. É Já um respondeu a pergunta. Não, e se eu tiver a importância de 10% para os meus filhos, do que meu pai tem para mim, eu sou 100% realizado. Seu maior medo, Zezé? Medo. Vou te falar com você, eu acho que eu não tenho medo de nada, não. Tem? Não, meu pai realmente, ele não tem medo de nada. Não tem medo de Não nada. tem. Meu pai não tem medo. Meu pai, tudo para ele vai dar certo. E dá. E dá. E dá. Eu não tenho medo. Sei que eu vou falar com você. A misericórdia do Senhor é maior que a nossa fé. Eu tenho isso tatuado. Minha mãe fala todo dia, o dia inteiro, tem isso aqui tatuado. A misericórdia do Senhor é maior que a nossa fé. Bim, seu maior medo? Tiago, eu já sou mais medroso. Eu tenho muito medo de não conseguir, né, ver o crescimento dos meus filhos, tenho muito medo de não saber dar o direcionamento certo, Sim. né? Meu sonho mesmo é tornar meus 2 filhos que seja um homem de caráter, a Cecília também. E é isso aí, mas com isso aí, apesar de eu ter o medo, mas acima de tudo tem um Deus que fortalece e que mostra o caminho certo. Zezé, é uma coisa que é inegociável para você. Nossa. Aí apertou. Inegociável. Uma coisa que é inegociável. Uma coisa que eu não negocio. Não, isso aqui não vem não, que eu não negocio isso aqui não. Nem sei. Sabe não? Isso aí é a resposta que eu fiquei meio enrolado. Porque é E inegociável. eu vou responder por ele, a Pode. honestidade, Honestidade é tudo. Essa aí é uma delas. Tem que ser honesto. honesta. Essa aí é primordial. Senão, não adianta. É honesto. Minha família é Tudo. você, Bim. Tudo. E Deus. Nossa. Acima de tudo e Acima acima de- de todos, né? Acima de tudo é Deus. Cara, Deus é o cara. Ontem mesmo cheguei lá na barbearia e falei, Bruno, repete comigo. Deus é o cara. Deus é o Não tem conversa. Zezé, você morre de rir quando? Direto. Mano, isso é dia e noite. Aí você não tem inventa um isso. sorriso no rosto. Meu pai é da paz. Sou da paz. Você, Bim, você morre de rir quando? Quando eu tô bem com a família, quando as coisas estão dando certo, né? Que hoje, graças a Deus, Thiago, nós estamos muito em paz, apesar de muitas dificuldades, né? Sim. Que nós passamos, mas nós estamos sempre sorrindo, Sim. que é isso aí que dá força, né? Igual minha mãe, até mesmo meu pai, que são as pessoas que convivem diretamente com minha irmã, né? Uhum. E a gente está sempre feliz, sempre sorrindo, isso aí traz energias boas. O que você mais gosta em você, Zezé? Tô pegando você, né, Zezé, nas perguntas. Do meu jeito de ser mesmo. Seu jeito de ser. E você, Bim? Do meu jeito de ser deu certo. É isso mesmo. Seu jeito deu de ser deu certo. certo. E você, Bim? Ô, Thiago, o que eu mais gosto de mim é honestidade. Eu sou um cara muito honesto, sou um cara muito transparente, né? E é isso aí que eu gosto. Pra gente terminar, para as pessoas saberem que vocês transportam sonhos. E que é os sonhos que vocês transportam para vocês? Ô, Thiago, nós já temos
desde que nós iniciamos, nós já temos alunos médicos, enfermeiros, Advogado. psicólogos, advogados, polícia. Já tivemos aluno que preso, bandido. Tem de tudo. Temos de tudo. E isso aí, cara, é muito gratificante. É. Toda hora você vai no escritório de advogado, chega lá, pô, formou indo com a gente. Chega na delegacia, um policial. Uhum. Chega médicos, psicólogos. É. Então, assim, é a gente participar da história de todas essas pessoas, né? Uhum. Por isso que, às vezes, eu chego na casa de um aluno hoje, converso, vejo aquela pessoa lá, um menino que acabou de sair da escola, passo por aquele período todo, vendo os meninos estudando, se dedicando, tudo. Pensa, logo passa os 5 anos, os meninos já estão tudo formados, trabalhando, né? E acrescentando para a sociedade. Então, isso aí, por isso que eu falo que, quando colocamos essa frase, que é transportando sonhos. Sim. Porque você acompanha todo o processo da pessoa e tudo aí depois vê que deu tudo certo. Isso é muito bom, cara. É muito gratificante. Eu ainda, toda vez que eu vejo que passa um aluno, eu falo, ó, aquela pessoa ali foi meu aluno. Então, isso é muito legal. Zezé, para terminar, só queria te agradecer por você estar aqui com a gente. Maravilhoso. Foi, assim, para mim, nem senti, assim, passando, assim, cara. Foi um tempo precioso na minha vida, porque eu conheço a sua história e você é realmente uma pessoa que eu admiro muito. De verdade, de coração mesmo. E vou deixar você falar suas palavras aí finais. Tiago, eu que agradeço, Tiago, por ter. Isso, às vezes, está realizando um sonho meu, sabe? É que eu nunca imaginava, né? Vindo toda a gente trabalhar e hoje eu estou aqui com você, contando sobre a nossa história. Eu que agradeço você muito por ter escolhido a gente. Obrigado. Viu? Muito obrigado. Obrigado. Você. Bem, obrigado por você ter aceitado. Obrigado por você ter me apoiado. Vocês também são patrocinadores aqui do nosso podcast. Eu só tenho que te agradecer muito pela confiança no meu trabalho. Você sempre fala palavras para mim, sempre que incentiva. Você é um cara que incentiva realmente o meu trabalho. Você é um cara que me acompanha sempre em todas as decisões que eu tomo, todos os sonhos que eu realizo. Você está sempre ali conversando comigo. Obrigado por aceitar esse convite, viu, cara? Ô, negão, eu que te agradeço. Eu passei, da mesma forma que eu falo do Matheus, eu falei isso para você um dia, eu falo para todas as pessoas que eu conheço. Eu conheço o Thiago, o Roseiro, Thiago do restaurante, Thiago garçom, Thiago eventos, Thiago barbeiro, Thiago do podcast. É um cara que sempre corre atrás, né? É um cara que, quando o negócio tem uma visão, né? Às vezes um negócio seu caiu, você já está pensando em outro, e também serve muito de inspiração. Eu gostaria de te agradecer, né, pela oportunidade de ter vindo aqui, poder contar um pouco da nossa história. O pessoal aqui de fora sabe. Hoje aqui tá para todo mundo que quiser ver. Eu nunca escondi ter declarado um amor pela minha família, um amor pelo meu pai, a admiração que eu tenho por ele, porque tudo que nós somos hoje é tanto que a empresa se chama Zezé Tour, né? Ele que iniciou com tudo, e é um cara que eu tenho muito orgulho de carregar o nome dele. E hoje eu pude expor isso para todo mundo, né? Que o meu pai quero aproveitar que domingo é o Dia dos Pais, é uma Isso. homenagem. E aí eu Homenagem. queria dar um abraço nele, já antecipado, Isso. um feliz Dia dos Muito obrigado. Pais. Muito obrigado. E o senhor sabe muito bem que é o maior amor da minha vida, e a inspiração que eu tenho nele é muito. Gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se você tem um pai e você não tem oportunidade de estar com ele no dia de hoje, Dia dos Pais, liga pra ele.
Ouve a vozinha dele. De qualquer seja a situação que você está passando com ele. Por qualquer momento, liga para ele. Tá? Não deixa de ligar, não. Porque tem muita gente que está querendo ter pelo menos a oportunidade de ouvir a voz e hoje não tem essa oportunidade. Então, se você tem a oportunidade, liga para essa pessoa. Fala o tanto que você ama, manda mensagem, mostra para ele tanto que ele é importante na sua vida. Seja qualquer situação. Ele te trouxe no mundo, ele é responsável por você estar aqui. Então, escute um pouquinho a voz dele, tá? Só tenho que agradecer vocês. Obrigado por tudo. Obrigado a Nutriplan. Obrigado a Zezé Tour por estar sempre junto comigo aqui, fazendo as coisas acontecerem, tá? Para quem não segue a gente aí no YouTube, no Amazon Music, no Spotify, no Apple Music e o que mais? Todas as plataformas que você imaginar. E no Instagram. Vem cá aqui, ó, tô colocando aqui, ó. Vem cá, vamos conversar. Gente, coloque esse podcast como um dos seus favoritos. Quando você imaginar o que é pai, quando você imaginar, tentar ter uma dúvida, escuta esse podcast, que você vai se surpreender. Obrigado. Feliz Dia dos Pais para todos os pais desse Brasil, desse mundo que está escutando a gente. Vem cá, vamos conversar?